Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo 3 e o versículo 4. É um texto conhecido, mas o Senhor me faz meditar nesta passagem bíblica. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3 e o versículo 4. Os irmãos encontraram? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Amém? Meus amados irmãos, todos nós sabemos que a vida é feita de desafios. Não há como pensarmos em uma vida na terra sem desafios. Todos nós, grandes e pequenos, homens e mulheres, adultos ou crianças, pastores ou membros, negros ou brancos, pobres ou ricos, qualquer pessoa, qualquer ser humano que estiver na terra, vivo e respirando, ele sempre terá pela frente grandes desafios. E esses desafios, às vezes, nos impõem medo, temor, terror, levando-nos, na maioria das vezes, a errarmos e a termos medo de tomarmos decisões, de enfrentarmos esses desafios. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vem nos ensinando isto desde que ela chegou até nós. O Senhor Jesus, quando nos prometeu um mundo de aflições, Ele nos deu apenas uma esperança que havia uma possibilidade de vencer, porque Ele disse que Ele havia vencido. Então aquilo era apenas uma palavra de esperança, não de uma certeza. Apenas pela fé nós temos essa certeza, mas essa certeza não são para todos, porque nem todos compreendem que na maioria das vezes os desafios que nós enfrentamos, ele não nos vem ou não chegam até nós pelo simples fato dos nossos erros, das nossas misérias ou das nossas mazelas, mas os desafios, e ainda os maiores, chegam até nós, e se nós o enxergarmos com os olhos de Deus, nós vamos perceber que eles estão ali apenas para cada um deles nos fazer conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. E a cada um deles, nós irmos descobrindo que nos tornamos, após lutarmos, vencermos ou não cada um deles, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos servos melhores, porque imagina-se uma vida sem desafio. Imagina você se todo dia
Deus depositasse um dinheiro na sua conta, se todo dia Deus mandasse um anjo fazer o teu serviço, se todo dia alguém faxinasse a tua casa, fizesse a tua comida e colocasse ainda na tua boca, se alguém lhe desse banho todos os dias, não por doença, mas para você não ter nem a dificuldade de tomar um banho, a vida ficaria completamente sem graça, sem beleza e sem valor. Mas quando nós vivemos e sentimos que somos fracos, frágeis, incapazes, e nos deparamos com um desafio, um grande desafio, e nós lutamos e vencemos, ou não vencemos, mas lutamos, a vida vai tornando-se mais saborosas, e nós vamos olhando para o outro lado da vida. Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu não consigo, mas há dentro de mim algo que me faz lutar, que me dá força, então eu vou crescendo, eu vou me tornando uma pessoa melhor. E eu quero te dizer essa noite, não ore muito para Deus apenas te livrar dos desafios. De vez em quando você peça para Deus colocar um grande desafio na sua frente, porque esse desafio vai te levar a lugares mais altos. Esse desafio te fará enxergar a vida com um outro olhar. Esse desafio te mostrará tanto a sua fraqueza, a sua incapacidade, mas também revelará o poder que há em você de superar as adversidades da vida. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, Deus sempre propôs na vida de grandes homens saírem da zona de conforto. Se eu fosse tematizar a mensagem desta noite, talvez seria isto: saindo da zona de conforto. Porque quando nós viemos para Jesus, quando nós somos fiéis a Deus, nós temos a ideia de que esse Deus nos dará conforto, nos dará autonomia, e nós sempre, por causa da palavra que Ele é o nosso refúgio, a fortaleza, nós olhamos para Ele como esse refúgio aonde nos abrigarmos das lutas da vida, e nós queremos sempre uma zona de conforto para descansarmos, para bebermos águas, para comermos em pastos verdejantes, e nós começamos a olhar para Deus como nosso advogado, como nosso médico, como nosso porto seguro, e Ele é tudo isso e ainda é muito mais do que tudo isto. Mas se você também observar este mesmo Deus que te ama, que te protege, que te sustenta, que te cura, é Ele o mesmo Deus que provoca a reação de você sair da zona de conforto para conhecer o tamanho do seu poder. Se você perceber a chamada aos homens de Deus, se você olhar para a chamada da igreja, Deus sempre propõe sairmos da zona de conforto para pelejarmos em o seu nome e entendermos que nós podemos vencer. Seria tão sem valor se todas as vezes que eu dependesse de alguma coisa, alguém vencesse para mim, ou Deus vencesse tudo para mim. Mas o mais gostoso é quando eu sou capaz de eu mesmo lutar e de eu mesmo vencer, de eu mesmo lutar e de eu mesmo vencer. Quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 do Gênesis, Abraão estava na sua terra, Abraão estava junto com o seu pai, Abraão estava junto da sua família. Eu estou desde sábado longe de casa e já estou sentindo uma saudade tremenda da minha esposa, já estou sentindo uma saudade grande da minha filha. E o meu filho me ligou hoje e disse: pai, eu não estou dormindo porque eu não estou vendo o Senhor aqui. E aquilo já me causou uma emoção. Então, quando eu estou dentro de casa, eu estou seguro, eu estou bem, eu estou confortável, eu sei que ali está a minha genealogia, o meu DNA está ali.
Então, quando eu estou perto da minha família, está tudo bem. E Deus então aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem o endereço ele deu. Aí a gente diz assim: será que Deus não podia me abençoar aqui? Aí a gente pensa: será que Deus não podia fazer aqui? Será que Deus não tem poder para fazer assim? Mas é que Ele quer te propor sair da zona de conforto para descobrir o quanto você pode, o quanto você tem, o quanto você é. Ele quer te mostrar que ali no conforto é muito fácil. Sai da tua terra. A minha terra é onde eu tenho a minha casa. A minha terra é onde eu tenho as minhas conquistas. A minha terra é onde está o meu tesouro. E Deus diz: largue, Abraão, o teu tesouro, deixe as tuas conquistas para trás, deixe o conforto do teu lar para trás. E vou para onde, Senhor? Sai andando que depois eu te mostro aonde é. Sai da casa do teu pai. Tem algum lugar melhor do que a casa do pai, irmão? Na casa do pai a gente não paga água. Na casa do pai a gente não paga luz. Na casa do pai a gente não paga o almoço de domingo. Na casa do pai a gente dorme de graça. A gente pega a roupa dele emprestada, e o cartão de crédito, a carteira, o carro, a chave com o tanque cheio. E não está nem aí, porque na casa do pai é bom demais. E Deus diz: sai da casa do teu pai, Abraão, e da tua parentela. Deus é como se Deus estivesse dizendo: abandone os teus parentes, Abraão. E aí, Senhor, eu vou ficar sozinho? Não, Abraão, eu vou estar com você. Eu vou andar com você. Para onde, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. E não vou mostrar agora, vou mostrar depois. Deus estava dizendo: saia da zona de conforto, Abraão. Aceite os desafios. Se Abraão ficasse lá, ele nunca seria pai de uma grande nação. Se Abraão ficasse lá, ele nunca seria o pai da fé. Se Abraão ficasse lá, nós não estaríamos falando no nome dele aqui esta noite. Mas ele aceitou os desafios de Deus e tornou-se o que ele se tornou, porque na zona de conforto nós não chegamos a lugar nenhum. Diga para alguém que está perto de você: olha, saia da zona de conforto. Porque lá no desconforto Deus te fará crescer. Lá nos desafios Deus te fará triunfar. Lá nos desafios Deus fará você se tornar pai de uma grande nação. Quem sabe você ainda não conquistou os teus sonhos, porque você quer conquistá-lo aonde você quer. Os teus sonhos não estão aonde você quer. Os teus sonhos estão aonde Deus determinou, aleluia, que eles estivessem para você chegar lá. Lembra da chamada dos apóstolos? A maioria deles eram pescadores. Quem gosta de pescar aí, levante a mão. Opa! Lá em Minas Gerais tem uns riozinhos, água doce. Eu moro nas 7 lagoas, tem 7 lagoas gigantescas. Peixe não dá trabalho. Você fisga ele, arranca tudo que está dentro dele, arranca sangue nele. Quando ele chega lá fora, ele não fala nada. Ele dá umas balançadas, pisa na cabeça dele, joga ele no tanque, passa nele a faca, arranca suas entranhas, tempera com um vinagrinho, um temperozinho, joga na panela, e os amigos, se sentirem o cheiro, se convidam, porque pescar peixe é bom demais. Aí Jesus aparece lá na região da Galileia e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pega num homem de qualquer maneira no braço para você ver.
E ele não disse qual tipo de homem. Todos os homens. Ele estava querendo dizer: pescar peixe é fácil, jogar rede no mar é fácil. Eu quero ver pescar pessoas drogadas, viciadas, prostitutas, assassinos, pedófilos, traficantes, matadores, estupradores. É esse tipo de pessoas que vocês vão encontrar na vida. Mas é lá que eu quero usar vocês de uma maneira extraordinária. Imagina deixar de pescar peixe para pescar gente. Sair da zona de conforto. Lembra da primeira multiplicação dos pães? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus disse: se assentem. E a Bíblia diz: e havia muita relva naquele deserto. Jesus toma aqueles pães, agradece, e diz a Bíblia: e todos comeram quanto quis. E ainda sobrejaram 12 cestos. E os discípulos, imagino eu, impactados. Imagina, Jesus multiplicando e todos se saciaram. E os discípulos tomaram na mão aqueles cestos. Eu imagino a alegria que estava nos seus corações. E de repente Jesus diz assim: entrem no barco e vão para o outro lado. Era uma tarde de tempestade. E Jesus diz: e vocês vão sozinhos, porque eu não vou com vocês. E eu imagino que por serem pescadores e olharem que o dia não era bom: não, Senhor. Aí Marco diz assim: e Jesus então os obrigou a entrar. Se Marcos diz que ele obrigou, é porque houve um diálogo. Não, Jesus, hoje não, a gente não vai mar hoje. Entrem no barco. Não, Senhor, olha a tempestade. Entrem no barco. Jesus, hoje não. Entrem no barco. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o Senhor te mandar fazer, faça. Por mais perigoso que pareça, por mais desafiante que seja, se Jesus mandou fazer, faça. Se Jesus mandou ir, vá. Se Jesus mandou acreditar, acredite. Se Jesus mandou experimentar, experimente. E quando Jesus te mandar fazer alguma coisa, não dê ouvidos para ninguém. Só ouça a voz daquele que sabe o que está fazendo. Entra no barco, vá para a tempestade, experimente a zona de desconforto. E aí eles entraram, começaram a navegar. E João capítulo 6 diz que eles ainda conseguiram navegar por 5 quilômetros. Imagina, remando 5 quilômetros no meio da tempestade. Pedro, agora é sua vez de remar. E Pedro remava um tempo. Aí João dizia, Pedro dizia: não, agora é você, André. E André e reveza, e reveza, e reveza. E João diz que isto durou até a 4ª vigília da noite, até as 3 da madrugada. Quando entraram, depois da multiplicação, era tarde, não era ainda 6 horas. Então eles ficaram de quase 6 da tarde às 3 da manhã, remando contra aquilo que não se podiam remar. Eles ainda foram heróis. Era uma remada para frente e o vento empurrava 10 para trás. Imagina, depois de uma grande multiplicação, pastor Lediel, cesto cheio na mão, Jesus manda entrar no meio da tempestade. Mas aí lá no meio da tempestade, ele vai vir andando por cima das águas. E quando ele veio andando por cima das águas, Pedro disse: és tu, Senhor? E Jesus disse: sim. Pedro então disse para ele: então me mande ir ter com o Senhor. E Pedro desceu do barco. Quando você olha para Jesus, você consegue descer do barco e andar em cima dos seus piores desafios. Veja que a tempestade existia. Ela só se acalmou quando Jesus entra no barco. Então quando Pedro desce, o vento é o mesmo, a onda é a mesma. Mas Pedro foi capaz de fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Quando ele olhou para Jesus e Jesus disse: vem, em frente, você consegue. Pedro desceu do barco e andou por cima das águas, até o momento que ele voltou a olhar para as ondas. Diga para quem está perto de você esta noite: olhe só para Jesus e você vai conseguir andar por cima das ondas. Quando nós fazemos as coisas olhando para Jesus, a tempestade deixa de existir. Saia da zona de conforto. Lembra de Davi?
Deus não mandou Davi lutar com Golias. O seu pai apenas mandou ele visitar os irmãos. Quando chegou lá, Davi ouviu uma proposta do rei. E Davi disse: eu aceito sair da zona de conforto. Davi era o caçula, poderia voltar para casa. Davi disse: eu irei e lutarei com esse gigante. Eu vou repetir: eu irei e enfrentarei esse gigante. Eu profetizo que você vai sair do culto de ensino na terça-feira, nesta noite, preparado para enfrentar os gigantes que estão lá fora te esperando. Porque se você tiver medo, você vai ver o fantasma que os discípulos viram na tempestade. Se você tiver medo, você vai olhar para Golias. Mas se você olhar para Jesus, Davi disse: para que saiba que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para serem poderosos? Não, para serem minhas testemunhas, meus pregadores. Aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é a família. Me ensine aí alguém se sabe como se ganhar família para Jesus. Eu ainda não aprendi. Já preguei em congresso de contar 80, 90, 30 pessoas aceitando Jesus. Já preguei em congresso de Jesus batizar 30, 40 com o Espírito Santo. Mas eu prego para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, eles não me escutam. Ganhar família para Jesus parece difícil. Aí Jesus diz: olha, em Jerusalém, Judeia e Samaria, naquele tempo eram os piores inimigos. Jesus diz: vai sair da zona de conforto, vai ter que ir também em Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, nunca vai parar de existir alguém para a igreja ir atrás, para evangelizar, para pregar. Nunca vai deixar de existir alguém. Isso significa: nunca deixará de existir desafios para uma igreja missionária que prega o evangelho. Lembra de Paulo? No caminho de Damasco? Paulo havia chegado numa zona de conforto. O melhor aluno de Gamaliel, respeitado no sinédrio, apadrinhado pelos fariseus, pelos escribas, mantido pelos seus ensinadores. E indo ele caminho de Damasco, Jesus se interpõe entre ele e a igreja de Damasco, dizendo que a igreja é guardada, a igreja é protegida. Preocupa com a igreja não, irmão, deixa que o noivo preocupa por ela. Vai fazendo a tua obra que Jesus cuida da igreja. E aí a luz brilha, veja que interessante. A luz brilhou, mas quem ficou cego foi só Paulo. A chamada era para ele. E aí cego ele cai, e ele entra na zona de desconforto. Porque agora, para chegar aonde Deus quer, ele depende de alguém guiá-lo pela mão. E as pessoas o levam à rua, chamada direita, em Damasco, para Ananias orar por ele. E a palavra de Deus era esta: este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome, porque eu envio ele aos gentios a partir de agora. Então, quando nós entramos na zona de desconforto, nós entramos no centro daquilo que Deus quer para nós, no meio dos desafios. Pastor, o que tem isso a ver com os 4 leprosos? Muita coisa. A Bíblia que, por mais uma vez, Ben-Hadad citia Samaria. Já observaram que às vezes nós somos Samaria? Porque a Bíblia diz que vinha, voltava. Sucedeu que uma vez ele veio, depois veio de novo e não parou de vir. A gente termina uma luta, parece que entra em outra. A gente mata um gigante, parece que surge o irmão daquele gigante. E Samaria foi assim nos dias de Ben-Hadad. Mas aí chegou um dia que ele fez uma aliança com outros reis. E segundo um historiador judeu,
ele ajuntou 32 mil soldados e sitiou Samaria. Ele não atacou, ele não invadiu, ele não jogou lança, ele não enviou soldados, ele apenas sitiou. Hoje a gente ouve se dizer de embargos financeiros a nações. Foi isto que Ben-Hadad propôs a Samaria, um embargo. Ninguém entrava, ninguém saía. Veja que a tática do inimigo ela é variada. Veja que a tática de Ben-Hadad naquele dia era o quê? Propor uma rendição. Porque ele não invade, ele não joga lança, ele não quebra os portões, ele fica de fora, impedindo que entre a comida, impedindo que entre os recursos. O que Ben-Hadad estava querendo? Forçar uma rendição, porque a rendição é a mais humilhante das derrotas. Quando você reconhece que o teu adversário venceu e você diz para ele: tudo que eu tenho agora é seu. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. O inimigo não verá a tua rendição. Deus não vai deixar você enfraquecer a ponto de se render ao teu adversário. Esta será uma noite de vitória para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, porque de alguma maneira Deus entrará nesse desafio. Mas às vezes Ele quer forçar-nos um rendimento. Qual é? Às vezes chegar ao pastor e dizer: pastor, não aguento mais, vou entregar. Chegar e dizer: pastor, vou terminar com a minha esposa, não dá mais. Isto será humilhante, porque você serve a um Deus extraordinário. A pior humilhação é quando alguém afasta-se da igreja. O diabo está dizendo: venci, ele se rendeu, ele reconheceu que eu sou superior. Não se renda. O Senhor está mandando eu repetir isso aqui: não se renda, não entregue os pontos, não desista, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia, não durma no sofá, continue dormindo na sua cama, não durma no hotel, continue entrando dentro da tua casa. Por quê? Porque o inimigo não vai ver você se render. Não abra os muros de Samaria para Ben-Hadad, não! Porque se você abrir os muros, você está decretando que você se rende. Diz a Bíblia que Ben-Hadad então arregimentou aquele exército e sitiou Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. Dentro de Samaria havia basicamente 3 tipos de pessoas, representadas, simbolizadas nos personagens do texto. O primeiro tipo de pessoa que havia em Samaria era o rei. Diga comigo, um rei. Quem era o rei? O rei representa aqui no texto pessoas que não sabem enfrentar desafios. O rei deveria ser o referencial. O rei deveria ser o exemplo. Mas o rei aqui para nós são aquelas pessoas que quando uma luta bate na porta, ele se desespera, arranca os cabelos, quer fugir, quer mudar de cidade, quer abandonar tudo. As mulheres gritaram: rei, acode-nos. Aí elas vão pedir socorro a quem? Ao rei. Aí o rei olha para elas e diz: a mim? Se Deus não pode acudir vocês, muito menos eu. Se virem. Veja bem, ele poderia ter pelo menos uma palavra de esperança. Ele poderia ter dito a ela: vamos orar. Se você não tem saída para alguém que chegue até você, pelo menos diga para ele: vamos orar. Mas existem aquelas pessoas que se desesperam. Ei, meu irmão, Deus não te chamou para o desespero, Deus te chamou para o triunfo. E não recebestes o espírito de timidez, antes recebestes o espírito de ousadia. Lembra da lei de Moisés?
Pessoas que não podiam ir para a guerra. Homem que havia se casado recentemente, e Deus dizia, para que ele não morra e outro tome a sua esposa. Segundo, alguém que houvesse construído uma casa nova, para não morrer e outro tomar a sua casa nova. Alguém que tivesse plantado uma vinha nova, para que ele não morra e alguém tome a sua vinha nova. E em quarto lugar, os medrosos. Deus disse, não deixa medroso ir para a guerra, porque ele contamina o coração dos outros. É aquela pessoa que fica para você assim, não vai dar certo. Não vai. Aí você fica, não vai mesmo não. Aí já são dois, aí aqueles dois falam para o terceiro. Então o rei é aquelas pessoas que não sabem enfrentar desafios. Segundo tipo de pessoa que estava dentro de Samaria, o capitão, diga um capitão. Sabe por que o rei era um homem desesperado? Porque o melhor amigo do rei não acreditava em Deus. A Bíblia diz que o capitão era um homem cujo braço o rei se apoiava. O melhor amigo do rei não acreditava em milagre. Não ande com quem não tem a mesma fé que você. Não conte os teus sonhos para quem não sonha. Não participe os teus projetos para quem não acredita em projetos. Não tenha comunhão com quem não serve ao mesmo Deus que você serve. Porque senão, não vai dar certo. Porque quando a palavra de Deus foi de vitória, sabe o que o capitão disse? Nem se Deus abrir janela no céu, nós vamos vencer. Veja bem, Deus acabou de falar que a sorte de Samaria vai ser mudada. Aí o capitão diz assim, nem se Deus abrir janela no céu. Deus não precisa abrir janela no céu. Basta apenas Ele querer. E se Ele quiser, Ele pode virar a tua situação ainda antes desse culto se acabar. Mas milagre é para quem acredita em milagre. Sonho é para quem sonha. Vitória é para quem luta. Você acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Quem acredita em milagre? Esses sinais seguirão aos que acreditam. Se você não acreditar, você também não vai participar. Aí a palavra para ele, sabe foi qual? Você vai ver, mas não vai comer. Deus vai fazer. Se você não acredita, o problema é seu. Mas depois que Deus fizer, não venha querer também participar. Porque tem gente que é assim, né? Não ajuda. E quando está pronto, ele quer desfrutar. Puxa para trás. Quando ele vê que deu certo, aí ele, opa, eu estava junto. Não, você não estava junto. Pastor Niltinho jamais iria falar qualquer coisa com algum pregador com o intuito de usá-lo na mensagem. Mas o Senhor me fez pensar alguma coisa aqui agora. O banco que você não vai ajudar a reformar é o mesmo que você vai sentar depois. Então pense nisso. Então se você ajudar, vai ficar mais gostoso, porque você vai dizer, eu estou sentando aqui, eu ajudei. Depois que ficar bem bonito, que você assentar, vai chegar um dia que o Espírito Santo vai te lembrar e você vai ficar com vergonha e vai dizer, eu não ajudei. Fala para o teu irmão assim, vamos reformar os bancos? Fala com o teu irmão assim, olha, você vai assentar-se nele depois. Ele vai servir para você depois. É nele que Deus vai falar com você depois. É nele que você vai ser curado depois. É nele que você vai ouvir Deus depois. O capitão disse, nem se Deus abrir janela no céu. Aí o profeta diz assim, então você vai só ver e não vai participar. Não queira que Deus diga isso para você.
Não queira que depois que ele tiver tudo branquinho, Deus diz: agora te enviarei lá para os confins da terra. Terceiro tipo de pessoa que está, veja que todos passando pela mesma prova, dentro de Samaria. Terceiro tipo de pessoa que estava dentro de Samaria, esse você tem que dar um glória, um profeta. Eliseu estava passando pelo mesmo que o rei estava passando, pelo mesmo que o capitão estava passando, mas a reação foi diferente. Sabe qual é a reação de quem acredita em Deus? Sabe qual é a reação de quem acredita em milagre? Sabe qual é a reação de quem sabe enfrentar desafio? É olhar toda hora para o relógio. Mas por quê, pastor? Para você contar as horas, aleluia, do teu milagre. É igual eu quando entro no avião. Pensa num pregador que tem medo de avião. Quando eu entro no avião, eu fico de olho no tempo que o piloto vai falar que é o voo. Ele diz: o nosso voo daqui até Brasília será de 1h05. Aí eu fico contando no relógio. A cada 5 minutos eu estou olhando. Está faltando menos, está faltando menos. Eliseu olhou para o relógio, olhou para o rei, olhou para o capitão e diz: vocês não sabem enfrentar desafio. Sabe como que um profeta enfrenta desafio? Amanhã, às estas horas, Deus vai fazer um milagre. A sorte de Samaria vai ser mudada. Pode aplaudir, eu vou deixar, vai. Amanhã, a estas horas, a sorte de Samaria será mudada. Sabe o que Eliseu estava dizendo? 24 horas para Ben-Hadad cascar fora, porque Deus vai entrar nesse negócio. Veja que diferença de como enfrentar um desafio. O rei desespera, o capitão não acredita, o profeta marca a hora. Dez para as 9. Amanhã, até 10 para as 9, meu marido vai entrar dentro dessa casa e vai me pedir perdão. Pegou? Pegou? Deus falou com alguém. Aí quando Eliseu profetiza, veja que ele sai de cena. Eu já vou encerrar, mas é agora que eu vou entrar nos 4 leprosos, mas não vai dar tempo. Eu ia entrar na mensagem agora. Eu vou só concluir. Quando Eliseu profetiza, ele sai de cena. Veja que ele só profetizou, ele não fez o milagre, ele não foi o agente do milagre, ele foi apenas o objeto da profecia. Daí Eliseu não vai fazer mais nada. Veja que a glória não é do profeta. Ele profetizou: olha, amanhã Deus vai fazer o milagre. Por quem ele não sabia? Como ele não sabia? Ele não tinha noção, porque ele não estava vendo os leprosos lá do lado de fora da porta. Mas a profecia foi lançada. Quando Eliseu profetizou, sabe por que ele sumiu? Porque quando você acredita no milagre, você não tem que se preocupar com mais nada. Quando você toma posse pela fé do teu milagre, você não tem que se preocupar com mais nada. Aí diz a Bíblia assim: e na porta de Samaria, do lado de fora, haviam 4 leprosos. Quantos leprosos? Para que serve um leproso? Para sofrer. E veja que Ben-Hadad estava lá fora. Por que Ben-Hadad não matou aqueles leprosos? Porque ele disse assim: isso aí já está morto mesmo? Não. Aquilo ali era o objeto do milagre que Deus estava preservando para a hora certa. E sabe qual era a conversa deles lá? Ei, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente for no Arraial Ciro, a gente morre. Mas há um deles diz assim: mas e se? Diga comigo, e se? Se aí vai determinar muita coisa, né? E se Deus quiser? E se a porta?
O leproso chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, tu podes me purificar. Se o Senhor quiser. Jesus disse: eu quero, fique limpo. Já pensou se Jesus falar para você nesta noite: eu quero ir para casa na tua, aleluia, eu quero dormir na tua cama esta noite, eu quero te curar esta noite, eu quero dar aquela notícia esta noite que você está esperando, eu quero mandar o juiz assinar aquele papel. Sim. Aí os leprosos disseram assim: e se ele nos deixar viver? Sabe quem era esse leproso? Geazi. Pastor Geazi? Claro. Geazi havia ficado leproso. Sim ou não? A Bíblia diz que tinha 4. Então eram só 4. Dentro da cidade eles não podiam estar, porque o leproso não ficava dentro da cidade. Lá fora, em outro lugar, não podia, porque senão Ben-Hadad mataria. No 6 para o 7 ele fica leproso. Mas no 8, ele está conversando com o rei. E leproso não entrava dentro do palácio para conversar com o rei. Então, alguma hora ele foi curado. Não tem outra explicação. Se tinha 4 e um está conversando com o rei depois, e ele tinha ficado leproso lá atrás, em algum momento ele foi restaurado. Se der tempo eu vou só pincelar onde, porque eu já vou encerrar. Aí eu quero te dizer aqui, os leprosos: olha, se a gente ir na cidade, morremos. Se ficar, morremos. Se for no arraial, morremos. Alguém diz: se. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Tome decisões na vida, enquanto a vida te dá chances para tomá-la. Faça alguma coisa enquanto você tem chance, porque vai chegar um dia que elas irão se acabar. Levante alguém para mim nesta noite a mão e diga assim: tudo, a minha vida não tenho mais chance nenhuma. Ninguém. Se você está aqui, se você está vivo, se Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra, é porque Ele está dizendo: você ainda tem chance. Você ainda é capaz de tomar alguma decisão. Então, tome uma decisão enquanto a vida te dá chance, enquanto você tem opções. Eles tinham 3: ou entrar na cidade, ou ficar ali, ou ir no arraial do Ciro. Aonde a chance era maior? Na pior chance, que era no arraial do inimigo. Mas era lá que havia a possibilidade. Então, por menor que seja a possibilidade, vá atrás dela, porque você não tem mais nada a perder. Se a gente for, cidade tem fome. Se a gente ficar, tem fome. No arraial Ciro, ele manda matar, mas lá tem comida. Então a gente vai atrás da chance que nós temos. Levante uma mão para o céu. Jesus vai te mostrar aonde está a tua chance nesta noite. Jesus vai te mostrar onde está a tua chance nesta noite. Jesus vai te mostrar onde está a porta nesta noite. Jesus vai te dar um endereço de onde está a tua vitória. Só que você vai ter que sair da zona de... Estou na mensagem, não perdi ela ainda não. Mesmo leprosos, eles estavam na zona de conforto ali. E ir no arraial Ciro era enfrentar o desafio da zona do desconforto. Mas eles estavam crendo na única chance que eles poderiam ter. Se houver 1% de possibilidade, significa que ainda há 1% de possibilidade. Se existir 0,5% de chance, significa que você tem 0,5% de chance. Mas Deus não trabalha na maior possibilidade, Deus trabalha na menor possibilidade. É aí que Deus vai fazer um milagre na tua vida, é aí que Deus vai entrar em ação. Jesus está mexendo com a fé de alguém aqui nesta noite. Jesus está provocando uma reação tua aqui nesta noite. O que adianta ficar ali de braço cruzado? A gente vai morrer mesmo, então vamos ficar aqui. Nós já estamos leprosos mesmo, então vamos ficar aqui. Não, vamos ficar aqui coisa nenhuma. Eu posso morrer leproso, mas eu vou tentar morrer comendo comida. Não vou morrer de fome não. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu?
Quando a gente sai da zona de desconforto e aceita os desafios, sabe o que acontece? Deus entra em ação. Deus entra em ação. Enfrente desafios. Olhe para os desafios. Melhore o que já está bom. A gente foca no que está ruim. Foque no que está bom e melhore o que já é bom. Elias foi para o céu no auge do seu ministério. Deixou Israel em fogo, em chamas. Aí quando Eliseu assumiu, ele diz assim: o lugar que a gente está é pequeno, vamos aumentar. Quer dizer, vamos melhorar aquilo que já era bom. Vamos melhorar aquilo que já está funcionando. A gente foca no ruim, vamos focar também naquilo que é bom. Meu casamento está bom, vai ficar melhor ainda. Meu salário está bom, vai melhorar mais ainda. Minha vida está boa, vai melhorar mais ainda. Eu vou atrás dos desafios, eu vou vencer, eu vou triunfar. E aí diz a Bíblia que quando eles se levantaram, Deus se levantou junto com eles. Deus está dizendo para você: vá atrás dos grandes desafios. Fica de pé, que eu quero orar por você. Posso orar, pastor Newton? Diz a Bíblia que quando eles se levantaram para sair da zona de desconforto, de conforto, para ir para a zona de desconforto, leproso não aguenta andar, mal arrasta o pé. Mas quando eles começaram a andar, diz a Bíblia que Deus mandou um barulho de exército no arraial Ciro. E eles disseram assim: os israelitas, os judeus, os filhos de Abraão alugaram contra nós exército. E eles fugiram, eles foram embora. Quando os leprosos chegaram, tudo estava liberado: comida, armamento, tesouro. Tua vitória está no desafio. Só quem está enfrentando um grande desafio, levante a mão para o céu. Significa que está na hora do teu milagre. Significa que está na hora do teu milagre. Significa que está na hora do teu milagre. E quando você vencer esse desafio, se prepare para outro maior ainda. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir, meu Senhor, que diante da tua presença nesta palavra, o Senhor nos motive a enfrentar os desafios. O Senhor nos faça acreditar em grandes conquistas. Oh Deus, diante desta impossibilidade, faça-nos enxergar a possibilidade. Senhor, diante desta fraqueza, faça-nos enxergar força. Oh Deus, e que os desafios da igreja em Blumenau sejam superados pela fé, na certeza de que o Senhor está no controle, e um barulho de exército irá se ouvir. É o sinal da vitória que vem do Senhor, é o sinal da peleja que vem do Senhor, é o sinal da conquista que vem do Senhor. E nós profetizamos isto em o nome do Senhor Jesus, e nós profetizamos isto pela palavra do Senhor Jesus. Acredite que diante dos desafios está as tuas maiores vitórias, está as tuas maiores conquistas. Prepare-se, prepare-se, não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de querer mais, não tenha medo de desafiar mais. Se já está bom, vai atrás ainda de outras coisas maiores. Se já alcançou, vá atrás de outras conquistas, porque Deus irá na tua frente. Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir porta, Deus vai provocar em você uma reação. Não se acomode aonde você está, não. Sacode a poeira e vá atrás da possibilidade, vá atrás da chance. Vai andando pela fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que esta palavra se cumpra na sua vida, que esta palavra se cumpra no seu lar, que esta palavra se cumpra no teu casamento, que essa palavra se cumpra na vida dos teus filhos, que essa palavra se cumpra na vida dos teus pais, que esta palavra se cumpra na vida do teu ministério, que esta palavra se cumpra nesta igreja, e o nome do Deus eterno seja glorificado. Pastor Newton, Deus abençoe.